Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre Neymar e um vídeo do porquê, dos motivos que me fazem e que me fariam, caso eu tivesse esse poder, convocar Neymar para a Copa do Mundo 2026. Antes da gente começar, faz todo aquele engajamento que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema do vídeo de agora. É lógico que o assunto convocar ou não convocar o Neymar dominou completamente essa era Ancelotti desde o primeiro dia, né? Desde o dia 1 da apresentação do Carlo Ancelotti, e isso vai até o dia da convocação, dia 18 de maio, próxima segunda-feira. Então é um tema que dominou o noticiário da seleção brasileira por uma situação muito natural de que o Neymar é, sem dúvida alguma, a principal referência de futebol brasileiro nos últimos 15 anos, desde que ele, 15, 16 anos, desde que ele se firmou no Santos lá em 2010, ele é a principal referência, o principal nome, a maior reserva de talento, o melhor jogador do Brasil, do futebol brasileiro nesse período inteiro. E aí, claro que se não fossem as seguidas lesões lá desde 2017, com as lesões do metatarso, com lesões musculares graves, com lesão de ligamento cruzado, se não fosse isso, não haveria dúvida de que o Neymar estaria convocado, porque é uma referência técnica indiscutível, como o próprio Ancelotti falou recentemente numa entrevista por The Guardian, né? O jornal britânico. Então, isso só acontece pela falta de capacidade do Neymar de ficar saudável, especialmente nesse ciclo, né? Desde que começou esse ciclo pós-Copa do Mundo 2022, quando o Neymar sofreu uma lesão grave dentro da Copa do Mundo 2022, o Neymar praticamente não jogou com a lesão de ligamento cruzado, depois com seguidas lesões musculares. Então, esse debate só tem pela falta de capacidade do Neymar de ficar saudável nesse ciclo. Caso não fosse isso, isso não aconteceria. Mas, mesmo diante dessa situação, eu entendo, se fosse o treinador, levaria o Neymar, e eu vou explicar por quê. O primeiro motivo, eu já acabei de falar aqui, o Neymar é indiscutivelmente o jogador com mais recurso técnico entre os 55 convocados. Você pega a lista de 55 pré-convocados pelo Ancelotti, a lista que foi enviada à FIFA, não tem dúvida que o Neymar é a maior referência técnica, o jogador mais qualificado de todos os 55. Inclusive, se você considerar hoje, no estado que o Neymar está, eu entendo que nenhum jogador tem a capacidade de refino, a capacidade de desequilibrar com qualidade, pensando à frente, que o Neymar tem. Então, isso é o primeiro motivo. O segundo, falei sobre isso no De Placa de sexta-feira. Qualquer seleção do mundo, da Alemanha à Zâmbia, que tivesse o Neymar nas condições que ele está hoje, qualquer seleção do mundo convocaria o Neymar. Acho que isso está muito claro, acho que isso é muito evidente, e tem um ponto que as principais seleções do mundo usam seus principais talentos até o fim. Lógico, até quando eles querem. E aqui eu não vou comparar nenhum nome, porque... quer dizer, eu vou até comparar um nome. O Neuer, que já é um veterano, 40 anos de idade, a Alemanha queria que o Neuer jogasse a Copa do Mundo. E o Neuer falou, não, deu... Meu ciclo na seleção está encerrado. Se ele quisesse, ele iria para a Copa do Mundo. Ah, mas você está comparando o Neuer com o Neymar? Não estou comparando. O Neuer tem jogado de um nível muito bom na elite do futebol mundial, coisa que o Neymar não fez nos últimos, desde que ele trocou o PSG pelo Al Hilal. Mas o Neuer também teve um ciclo completamente acidentado de lesões, várias lesões até de ficar esquiando. E se o Neuer quisesse, ele iria para a Copa do Mundo. Então, eu não tenho dúvida que qualquer seleção do mundo que tivesse o Neymar nesse momento, no estado que ele está,
Sabe quando você vai vender alguma coisa ousada que você escreve ali, ó, vendo tal coisa no estado, que você tá falando assim, ó, chega aqui, olha, mas não vem reclamar porque eu tô te avisando que ele não tá perfeito. Qualquer seleção levaria o Neymar. Eu tenho convicção disso, inclusive a França. Inclusive a França. Que muita gente... Eu tenho convicção que se o Neymar tivesse à disposição nesse estado que ele está para a França levaria o Neymar. Então, acho que isso é um fato. E acho que não seria nem debate, tá? É um debate aqui no Brasil, mas acho que isso não seria nem debate em nenhuma outra seleção do mundo. Terceiro motivo, uma lista com 26 nomes é muito difícil todos serem utilizados. Todos serem utilizados de forma recorrente, mesmo considerando que agora o campeão da Copa do Mundo joga 8 vezes e não o campeão, quem vai na semifinal, né? Mesmo considerando que quem chega à semifinal joga 8 vezes e não 7, como era até a última Copa do Mundo. É muito difícil você ter alguém usando todo mundo. Acaba em alguns momentos que você, para rodar todo mundo, você usa quase como uma homenagem de dizer, vou botar esse fulano para todo mundo poder jogar e tudo, mas jogar mesmo é muito difícil. Então, você utilizar uma vaga dos 26 para levar o Neymar, eu acho que é um risco que vale a pena correr. Mas o Neymar treinando aqui mostrou que não está em condição de disputar uma Copa do Mundo. Beleza, você utiliza ele, não utiliza ou utiliza menos, mas eu não vejo nenhum grande problema você levar o Neymar, mesmo correndo o risco de, entre aspas, ter um jogador a menos. Eu acho que o nível de recurso que o Neymar tem vale esse risco. Mais um motivo. O Neymar poderia ser uma opção de vir do banco de reservas para mudar o jogo, para desequilibrar um jogo que possa estar muito amarrado, pegar adversários cansados, pegar adversários já desgastados. Então essa é uma possibilidade, é um trunfo que eu acho que vale a pena correr o risco de queimar uma vaga para ter isso. Eu entendo que sim. Respeito. Tudo que eu tô falando aqui, eu respeito a opinião de quem acha que eu tô maluco, que acha que a minha opinião é uma merda, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu entendo que é algo que valha você correr o risco de eventualmente até gastar uma convocação. Acho que para isso você precisaria conversar olho no olho com o Neymar, algo que me parece que o Ancelotti nunca fez e acho que seria importante fazer. Conversar olho no olho e dizer, cara, eu vou te levar, você vai me sacanear lá? Se você não jogar 1 minuto, você tá à disposição para isso? Você vai ser um cara benéfico ao grupo, mesmo eventualmente na reserva ou eventualmente não jogando? Acho que esse papo tem que ser importante. O Neymar nunca foi reserva na vida dele. Então acho que esse papo precisaria acontecer olho no olho. Considerando ali a honra envolvida. Mas acho que nunca aconteceu. Talvez seja até um erro. Então você está dizendo que ele deveria ter um tratamento diferenciado. Não acho que seja tratamento diferenciado. Mas o Neymar é um jogador diferente em termos de qualidade, de tamanho, de bagagem do que os outros. Então acho que nesse cenário, acho que seria necessário um olho no olho e entender. Se o Neymar falasse, cara, se ele não passar segurança, beleza, não leva. Mas eu acho que seria algo importante ter essa conversa olho no olho e importantíssimo ter a opção de ter o Neymar no banco para jogar 20 minutos finais, para mudar um jogo, para eventualmente entrar numa prorrogação, para eventualmente bater pênalti, já que ele não bateu contra a Croácia. Então, eu acho que é algo que vale. Outro motivo, 25 dias de treino podem fazer muita diferença para o Neymar. 25 dias de treinos num ritmo muito mais pegado, treinos dentro do ambiente da seleção brasileira, com outros jogadores. Isso pode dar ao Neymar o aspecto de concentração, o aspecto de foco, de trabalho imersivo dentro da seleção brasileira, e isso fazer o Neymar melhorar ainda mais. Sexto motivo, os jogos que o Neymar não gerou tanto impacto no Santos tem um componente
que eu acho que é intangível, que é: o Neymar estava jogando no Santos, ao mesmo tempo que ele estava querendo convencer a comissão técnica da seleção, ao mesmo tempo que ele estava querendo ajudar o Santos, fazer o Santos ganhar jogos, ele estava também tentando convencer a comissão técnica da seleção brasileira e, ao mesmo tempo, não se machucar. Eu acho que administrar essas três coisas, eu acho que talvez tenha atrapalhado o Neymar em alguns jogos. E eu não acho que o Neymar tenha jogado pra caramba em todos os jogos. Acho que até o contrário. Eu acho que em mais jogos ele teve atuação de regular para ruim do que de boa para muito boa. Apesar dos números, o Neymar tem nessa temporada uma participação por gol, uma participação de gol por jogo, seja gol e assistência se somar. Então assim, mas acho que esse ponto dele ter que se preservar ao mesmo tempo que ele tem que convencer a comissão técnica da seleção, eu acho que isso fez o Neymar, ainda que involuntariamente, se poupar em alguns jogos ou ter movimentos mais controlados com medo de se machucar. Se ele já tiver convocado, esse medo de se machucar some, no sentido de: eu já estou aqui, vou dar o meu melhor e vou tentar fazer o melhor pela seleção. E se eventualmente se machucar, é o risco do negócio. Então, assim, eu acho que estar convocado pode fazer uma versão melhor do Neymar aparecer. Mais um motivo: melhores companheiros acho que faria o nível do Neymar subir. Eu nem acho que o time do Santos seja essa porcaria que muita gente pinta. Acho que tem jogadores de qualidade. Mas é lógico que na seleção o nível é muito maior, como qualquer seleção. Normalmente, como o nível de qualquer seleção é melhor do que o nível que o cara tem no clube. Então, acho que isso ajudaria o Neymar. Mais um motivo: sentimento de última chance. O Neymar jogaria como um sentimento de last dance. E isso pode ajudar e fazer o Neymar colocar em campo tudo que ele pode, tudo que ele tem de melhor. Mais um motivo: diminuir o peso dos outros. Acho que é inegável, e acho que muitos jogadores dizerem que queriam a convocação do Neymar passa muito por isso, de você ter a chance de diminuir o peso dos outros, e isso é algo que a gente não pode desprezar. E para fechar, a presença do Neymar atrai sim um respeito dos adversários. O Neymar, por mais que a gente saiba que o Neymar teve nesse ciclo, um ciclo em que praticamente ele não jogou, por mais que a gente tenha visto aí desde o ano passado e principalmente nesse ano alguns jogos que o Neymar deu a total impressão de que ele ainda não consegue entrar no ritmo competitivo de um jogo de Campeonato Brasileiro, o Neymar ainda desperta e ainda tem um respeito muito grande dos adversários, e isso dentro de uma Copa do Mundo pode ser relevante. Então, considerando todos esses motivos, nisso está baseada a minha decisão de que, se dependesse de mim, eu levaria o Neymar para uma Copa do Mundo. Mas entendo perfeitamente que, se o Ancelotti escolher não levar, eu não vejo a decisão como algo alarmante, ou não vejo a decisão como algo que deveria demitir o Ancelotti. Acho que é uma escolha do Ancelotti, uma escolha baseada realmente num ciclo em que o Neymar não conseguiu praticamente jogar. Então, entendo se o Ancelotti não levar. Tenho convicção de que em qualquer seleção do mundo, o Neymar com o estado que ele está, ele iria, mas entendo, vejo elementos do Ancelotti pensar e privilegiar em outras coisas e não chamar o Neymar. Mas eu, Vitor Sérgio, por esses motivos chamaria. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Só deixar o seu comentário aqui nesse vídeo ou nesse post, tranquilo, com tranquilidade, sem querer ofender, sem querer xingar, porque aqui é opinião de futebol, e fazer todo aquele engajamento que você está acostumado a fazer aqui na página da TNT Esportes, que é muito importante para a gente. Obrigado, a qualquer momento outro vídeo, e até a Copa tem muito vídeo aqui no canal também.